8h41, Tarobá Cidade está de volta. Toda quarta-feira a gente tem um quadro que tem muita utilidade, muita informação sobre a nossa saúde auditiva, que é o Saúde em Foco, com a nossa querida fonoaudióloga Michele Vieira. Ela está nas suas merecidas férias, então a gente aproveitou para reapresentar hoje uma entrevista que ela deu falando sobre a diferença entre os ouvidos. Cada ouvido responsável por captar um tipo de som. Não sei se você se lembra, foi há algum tempo aí que a gente fez essa entrevista e ela explicou certinho. E agora, no final do ano, que a gente fica mais exposto a barulho, é interessante você saber por onde vai entrar, por onde cada ouvido vai captar os sons. Roda aí, então, o nosso Saúde em Foco. Saúde em Foco. Oferecimento Centro Auditivo Telex. A sua audição é a nossa especialidade. Você aí, sabia que existe diferença entre os ouvidos? Ou seja, cada um, ele é responsável por captar um tipo de som diferente. Quem vai explicar pra gente é a fono Michele Vieira. Falei que ela é a fono oficial aqui do Tarobá Cidade. Bom dia, Michele. Bom dia, que bom, né? Exatamente. E cada semana trazendo um conteúdo, explicando pra gente como é que funciona realmente o nosso ouvido. Eu não sabia disso, menina. Nós temos essa variação, né? Então, por isso que é importante expressar aqui a importância dos dois ouvidos, porque cada um, ele vai estar desenvolvendo um tipo de som, né? Captando mais um tipo de som. Por isso que, às vezes, tem gente que até fala, né, que aquela pessoa é mais musical, a outra pessoa não, ela é mais verbal, a outra é mais visual. Então, às vezes, tem esse lado, porque um hemisfério do cérebro acaba sendo mais trabalhado do que o outro. Porque lembra que eu já expliquei aqui? Os nossos ouvidos escuta, mas quem interpreta é o cérebro, né? Uhum. E isso inverte lá dentro do cérebro. Então, aquilo que a gente escuta do lado direito, ele vai para lá no hemisfério esquerdo. Uau. E aquilo que a gente escuta aqui do lado esquerdo, ele vai para lá no hemisfério direito. Então, por isso essa variação. Entendi. E os hemisférios, então, aquele lado, quando a gente capta mais o som do lado direito, ele vai para o lado esquerdo, que é responsável pela linguagem verbal. Então, palavras exatamente, a gente vai entender melhor quando a gente escuta do nosso lado direito. E quando a informação vem mais do lado esquerdo, né, que vai para o hemisfério direito, ele é responsável pelo não verbal ou sons emocionais. Então, ai, que legal. Então, quando você fala, né, quando você recebe mais o som no lado esquerdo, vai captar mais, então, relacionado à música. Então, ele vai estar direcionado ali a timbre, altura, né, frequência. Então, você vai conseguir captar mais o som relacionado ali naquele lado esquerdo. Isso significa que eu tenho que ficar virando o meu ouvido? Não, né? Tem que estar com a saúde em dia. Isso. Não tá virando. Mas existe isso da gente estar estimulando, às vezes, mais um hemisfério do que o outro. Até você brincou de estar virando, não. Mas essa é a importância, então, da gente ter os dois ouvidos trabalhando juntos, né? Então, por isso que, às vezes, quando tem uma perda unilateral, ele vai ter dificuldade, sim. Então, mesmo... Porque muitas vezes a pessoa fala, né? Eu já tenho o outro lado, é normal, então eu não vou ter tanta dificuldade assim, né? Porque um tá normal, só o outro que tá prejudicado. Mas não. Tem até uma pesquisa lá em Oklahoma, que eu vi, que fizeram exatamente esse estudo com bebês, com recém-nascidos, e estimularam uns só o direito, o outro só o esquerdo. E eles viram, detectaram essa variação, né? Através de exames de imagem ali, qual hemisfério que estava sendo mais estimulado do que o outro. Então, isso realmente prova essa questão da perda unilateral. Que mesmo com uma perda de um ouvido só, ela vai ter dificuldade de desenvolver a linguagem de entendimento, de entonação, de ritmo. Então, pode ser aquela pessoa que não consegue dançar, que não tem ritmo nenhum. Menina, eu acho que tem um monte de gente se identificando com um monte de coisa que você tá falando. Porque tem pessoas, que nem você falou, que é mais musical, que a gente fala, eu tenho um ouvido aguçado para a música. Na verdade, é isso que você tá explicando. Exatamente, que ele acabou estimulando mais o hemisfério direito, né? Ele estimula mais o lado esquerdo ali. Dá para estimular, até para evitar perdas nesse sentido?
Não exatamente ter perda nesse sentido, mas sim, a gente consegue estar trabalhando para que você consiga ter mais habilidades, né? Tá. Como a questão da música, por exemplo. Então, a gente acaba tendo exercício, a gente acaba tendo terapias, né? Ou até mesmo aula de música e tal, que a gente consegue estimular mais alguma região do cérebro do que outras. E, Michele, não é que nem às vezes a gente fala isso da visão. A minha visão esquerda é pior que a direita, mas uma compensa a outra. No seu cérebro vai ficar faltando alguma coisa ali se tem algum pouquinho de perda. Sim, sim. Por isso a importância dessa estabilização, tá? Por isso a importância da gente estar ouvindo com as duas orelhas, né? Então a gente precisa disso. Então não dá para estar usando o aparelho numa orelha só. Como se pensava antigamente também. Tinha perda nas duas orelhas, mas se a gente for pensar aí há 15 anos atrás, a maioria das pessoas usavam um lado só. Porque imaginava que um já era o suficiente. Ajudei um lado, já tá bom. Entendi. E hoje a gente já sabe que isso não é verdadeiro. A gente precisa desse equilíbrio. A gente precisa estimular igual. Então, se tem uma perda um pouquinho menor e uma maior de um lado, a gente precisa estabilizar. E isso que o aparelho vai fazer. Então, não vai estimular mais um lado do que o outro. A gente vai deixar ele no Os mesmo dois nível. iguais. Exato. É isso que a gente precisa, desse balanço. Porque se a gente tem uma variação, a gente tem dificuldade até de outras coisas. Por exemplo, de localização sonora. Entendeu? A gente fica perdido ali em saber de onde está vindo. Da onde vem o som? Sim, se alguém te chama de costa, ou se escuta uma buzina, ou se o carro tá chegando. E agora, eu não sei se tá perto, se tá longe, se tá na direita, se tá na esquerda. Então, isso é a importância dos dois ouvidos trabalhando junto. Por isso que tem que fazer o exame para saber se tem algum ouvido que está funcionando pouco ali, né? Com certeza, com certeza. A prevenção sempre é a melhor solução, né? Com certeza. E gratuita ainda, viu, gente? Michele, obrigada, viu? Mais uma semana aí pelas suas informações. Amei. Eu que agradeço. E qualquer dúvida, estamos aí.